A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Marcos Vinícius e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Gênesis 6 nos conta ao respeito da vida de Noé. Numa época quando Deus olha para a humanidade e tudo que ele vê é pecado, tudo que ele vê é as transgressões dos povos naquela época, tudo que ele vê é maldade. E Deus então ele se arrepende de ter criado a raça humana. A Bíblia fala em Gênesis 6 que Deus fala assim: eu destruirei a terra e tudo que há nela. Ou seja, Deus estava decidido a destruir a terra. Mas no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, começa a contar a história de Noé. A Bíblia fala que, porém, Deus achou graça na vida de Noé. Aqui começa a mudar o rumo da história. A Bíblia fala no capítulo 9 adiante que Noé era um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus. Noé era um homem que andava com Deus. Hoje nós vemos muito pessoas falar: eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida. Mas de fato nós temos mesmo Jesus dentro da nossa vida, assim como nós falamos, assim como nós dizemos, porque aqui quem está dizendo não é Noé, que Noé andava com Deus, que Noé era um homem reto e justo. Não é Noé que está dizendo isso. É a própria Bíblia que está dizendo isso, que Noé andava com Deus. E quando eu meditava nessa palavra, eu falei: mas meu Deus, como eu posso ter certeza que eu ando com Deus? Como eu posso ter certeza que um homem e uma mulher, ele anda com Deus? Eu comecei a meditar na vida de Noé. E de fato, eu achei grandes fatos que Noé andava com Deus. Alguns pontos que eu aqui frisei que nós como cristãos precisa ter na nossa vida. Uns fatos que nós temos que, do verdadeiro homem e da mulher que anda com Deus, que nós temos que ter. Eu marquei aqui 3 fatores de um homem e de uma mulher que anda com Deus, não só de falar, mas na vivência. O primeiro fato está aqui. Quando Deus ele fala para Noé. No capítulo 13, Deus chega até Noé através de um sonho e fala: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra. Constrói uma arca, Deus dá todo o projeto da arca para ele. E fala: você vai construir uma arca assim, assim, assado, você vai fazer desse jeito. A arca. E aqui está o primeiro ponto de um homem e de uma mulher que anda com Deus. Um homem que anda com Deus, ele ouve aquilo que Deus tem para falar com ele, meus irmãos. Aí, sendo eu um homem de Deus, um homem que ando com Deus, que tem o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo, independente se é aquilo que eu quero ouvir ou não, mas eu tenho que estar sempre atento para aquilo que Deus fala comigo. Esse é o primeiro ponto. Nós que falamos que somos homens, verdadeiros homens de Deus, que andam com o Espírito Santo, que tem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, que anda com Deus, ele ouve aquilo que a palavra de Deus nos ordena.
Isso aqui, na vida de Noé, eu entendo que era o diálogo que Deus tinha com Noé. Isso aqui é oração, irmão, que muitas das vezes tem faltado nos cristãos da atualidade. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que entender que nós temos que levar uma vida de oração, uma vida de entender que Deus ainda fala com homens e com mulheres. Deus ainda fala com homens e mulheres que andam com Ele através da palavra, através do Espírito Santo, através da revelação. E nós temos que ouvir aquilo que Deus fala conosco. Não é só ouvir as coisas boas, não. Não é só ouvir as bênçãos que tem aqui, não. É sobre completo. É ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco. Noé tinha isso. Noé, ele está ouvindo Deus falar assim, olha, vai vir um dilúvio, começa a construir uma arca, assim, assim. Ou seja, Deus está trazendo trabalho para a vida de Noé, né? Eu tenho certeza que não é isso que Noé queria ouvir da parte de Deus, mas ele ouviu o que Deus tinha para falar com ele. É assim que nós temos que entender que Deus fala aquilo que Ele quer e aquilo que nós necessitamos, porque nós sabemos que Deus estava tratando algo com Noé que era algo da precisão da vida dele, era necessidade. Ou seja, tudo que Deus fala com você, meu irmão, é necessidade. E nós temos que entender que nós precisamos, como homens e mulheres que andam com Deus, que andam com o Espírito Santo, temos que ter diálogo com o Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero marcar aqui. O segundo ponto que eu quero marcar na vida de Noé é que Noé não só ouviu aquilo que Deus falou com ele, mas ele obedeceu aquilo que a palavra de Deus, que Deus usou para falar com ele. Ele obedeceu aquilo que Deus falou com ele. Ei, meu irmão, se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu tenho certeza que você anda segundo a palavra de Deus. Você anda conforme Deus quer, né? Torno a dizer aqui que Noé não queria construir uma arca, 120 anos trabalhando, batendo prego para um lado para o outro, carregando lenha para um lado, madeira para um lado e para o outro, né? E muitos dizendo, lá vai um doido, mas Noé não estava nem aí, porque o povo estava dizendo. Noé estava construindo aquilo que a palavra de Deus tinha mandado. Independente do que vão dizer, independente do que a atualidade está, Deus ainda procura homens que andam segundo a palavra de Deus. Noé, ele pagou um preço muito grande para obedecer a palavra de Deus. Eu entendo isso como renúncia. Eu entendo isso que obedecer é andar contra a minha vontade. Noé está lá constituindo algo, era reto, justo, e andava com Deus. Mas estava lá obedecendo ao Senhor, porque Deus tinha decidido algo, fazer algo. E não era culpa dele, era culpa das demais pessoas. Mas ele estava obedecendo ao Senhor. Mesmo ele entendia o que era. Através da fé. 120 anos. Pagando um preço. Pela sobrevivência. E Deus procura hoje pessoas que pagam preço. Pela palavra. Pela obediência. Por isso Noé, a Bíblia diz, Noé andava com o Senhor. Noé andava com Deus. Por isso que a Bíblia fala isso. Falar de boca é tão fácil. Mas viver como esse homem viveu. Viver como ele viveu. Obedecendo, ouvindo, obedecendo a palavra do Senhor. Pagando um preço pela obediência. Isso é difícil, irmão.
mas ele obedeceu aquilo que a palavra de Deus mandou. E o terceiro ponto que eu quero frisar na vida de Noé é que quando Noé termina de construir a arca, os animais vêm e entram. Não entrou só Noé. A Bíblia diz que entrou 8 pessoas. A sua esposa, a sua família entrou com ele na arca. Nenhum deles merecia, porque o pacto que Deus fez, né, podemos dizer assim, foi com Noé. A Bíblia diz que a família não era justa. A Bíblia diz que Noé era justo e reto e andava com Deus. A Bíblia não diz que a família dele andava com Deus. A Bíblia não diz que os filhos de Noé andavam com Deus. Ou seja, Noé foi um canal de bênçãos para a sua família, para os seus filhos, para as suas noras, para os seus genros. Noé foi um canal de bênção para mim e para você. Como assim? Porque por ele ser homem que andava com Deus, por isso nós estamos aqui hoje. Porque senão a raça humana tinha sido acabada naquele dia. Mas por causa da fidelidade de Noé, toda a sua família entrou para a arca. Ele foi um canal de bênção. E o que você tem sido, homem? O que você tem sido, jovem? Um canal de bênção? Um homem que anda com Deus, ele é um homem, um canal de bênçãos. Porque foi isso que Noé foi. Um canal de bênção para a humanidade, um canal de bênção para a minha vida, para a sua vida, para o mundo. Noé foi um canal de bênção. Eu te pergunto, você que diz que anda com o Senhor, você é um canal de bênção? Você é um canal de bênção para a sua família? Você é um canal de bênção para a tua igreja? Você é um canal de bênção para a sua cidade? Ou você só traz discórdia? Noé andava com o Senhor. Ele ouvia o que Deus tinha para falar com ele. Ele ouvia a palavra do Senhor. Ele obedecia aquilo que Deus mandava. Obedeça o que a Bíblia nos manda. O que a Bíblia te manda. Viva conforme a Bíblia te manda. Pague preço se for preciso, mas viva conforme a Bíblia te manda. Que tu será um canal de bênção sobre essa sociedade, sobre a tua família. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Pegue essa palavra, tome posse dessa palavra para a sua vida. Essa palavra não é minha, essa palavra ela é de Deus para a sua vida. Acredite que Deus também falou comigo nessa passagem, tremendamente. Amém? Que Deus venha abençoar. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. É um canal pequeno, mas eu uso ele para levar a palavra de Deus. Não atrás de fama, não atrás de se aparecer, porque eu amo a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida tremendamente. Amém? Deus abençoe.